efusão pleural é uma alteração patológica, caracterizada por acúmulo de fluidos dentro da cavidade torácica. É frequentemente encontrada na clínica de felinos e que, por sua vez, se torna um atendimento emergencial devido à dispneia em que o paciente pode se encontrar. Antes de falarmos o que é efusão pleural, vamos contextualizar a anatomia do espaço pleural. A cavidade torácica é revestida pelas pleuras parietal e visceral, onde a pleura parietal cobre o diafragma, mediastino e a superfície costal, enquanto a pleura visceral cobre a superfície dos pulmões. Caudalmente, está limitada pelo diafragma e contém em seu interior os pulmões, mediastino, com coração, timo, esôfago, traqueia e os grandes vasos. A pleura parietal apresenta fenestrações que permitem todo o líquido não viscoso presente no interior do tórax possa se distribuir para ambos os hemitórax. No interior da cavidade torácica, entre as pleuras, existe a presença de líquido fisiológico, que serve como lubrificante para os órgãos, impedindo seu atrito durante os movimentos respiratórios. Efusão pleural. Antigamente, ela era denominada de derrame pleural. A efusão pleural, ela não deve ser confundida com a chamada água no pulmão, que é um edema pulmonar, condição caracterizada pelo acúmulo de líquido dentro do pulmão e não no espaço entre as pleuras. A efusão pleural é uma alteração que coloca a vida do paciente em risco. Portanto, a estabilização e investigação da etiologia devem ser criteriosas, a fim de se obter sucesso no diagnóstico e tratamento, levando o paciente à cura clínica ou ao aumento de sua expectativa de vida. Fisiologicamente, animais saudáveis apresentam uma pequena quantidade de líquido entre as pleuras, evitando o atrito dos órgãos torácicos durante os movimentos respiratórios. Em condições normais, esse líquido é produzido e drenado continuamente, permanecendo apenas uma quantidade equivalente a aproximadamente 0,25 ml por quilo. Algumas patologias da cavidade torácica predispõem ao aumento na produção do líquido ou à diminuição da sua drenagem, ocorrendo o acúmulo de grandes volumes que podem ser do próprio líquido pleural ou de líquidos não pleurais, como o sangue e a linfa. Com isso, consideramos a efusão pleural uma causa secundária de alguma doença. Diversas etiologias podem causar essa alteração em gatos, como, por exemplo, a peritonite infecciosa felina, que é uma doença imunomediada e progressiva, desencadeada pela infecção do coronavírus felino. Ainda entre as etiologias temos as cardiomiopatias, que são as principais doenças cardíacas diagnosticadas em felinos, além do piotórax, que causa um acúmulo de conteúdo purulento no interior da cavidade pleural, e o quilotórax, que causa o acúmulo patológico de líquido vindo dos vasos linfáticos presentes no tórax. Dentre as patologias primárias, devemos incluir também as neoplasias mediastinais, que são as principais causadoras de efusão pleural, sendo o linfoma o de maior incidência. O linfoma mediastinal pode envolver os linfonodos externais, mediastinais ou até mesmo o timo, acometendo na maior parte das vezes gatos jovens. Em 50 a 73% dos casos de linfoma mediastinal, está ligada ao vírus da leucemia felina, que é uma doença exclusiva dos felinos, conhecida como FeLV, sendo ela uma infecção altamente contagiosa. Os sinais clínicos são inespecíficos, podendo variar entre dispneia, desidratação, letargia ou febre. Alguns gatos podem se apresentar cianóticos e ou respirando com a boca aberta. Os movimentos respiratórios são rápidos, curtos e superficiais. Dizemos que esses movimentos respiratórios acontecem na parte torácica do animal. A presença de líquido comprimido nos pulmões causa um padrão respiratório restritivo, que pode levar alguns pacientes a adotar uma posição ortopneica. O exame físico, na maioria dos casos, mostra anormalidades na ausculta pulmonar, como sons abafados na região ventral, ruídos na região dorsal, enquanto os sons cardíacos estarão diminuídos ou inaudíveis.
pacientes com alterações no espaço pleural apresentarão hipoxemia, levando o paciente a uma insuficiência respiratória. Portanto, a primeira atitude a se tomar para que se obtenha um bom resultado é suplementar oxigênio e controlar a ansiedade. Para o paciente ser estabilizado, além de garantir a suplementação de oxigênio, deve-se realizar um procedimento chamado de toracocentese, o qual é realizado com fins terapêuticos, onde deve-se extrair todo ou o máximo de volume de fluido possível, aliviando a dispneia no animal. Após essa estabilização de emergência, se inicia a investigação da doença primária, onde serão realizados exames laboratoriais para análise do líquido torácico, exames radiográfico, ultrassonografia torácica, entre outros exames complementares. Procedimentos de diagnóstico, raio-x e ultrassonografia. Se a toracocentese for realizada com fim terapêutico, a análise laboratorial do líquido drenado pode sugerir algumas patologias e, a partir dessa suspeita, outros exames serão realizados, como a radiografia de tórax, ultrassonografia torácica ou cardíaca, assim como a tomografia computadorizada, de acordo com a necessidade do paciente e do médico veterinário para concluir o diagnóstico. A ultrassonografia torácica é recomendada para detectar, caracterizar e determinar a etiologia da efusão pleural, além de doenças mediastinais, pleurais e pulmonares, e para avaliar a integridade do diafragma. Portanto, é um método diagnóstico de inestimável valor para se diferenciar doença cardíaca de não cardíacas. Mais do que auxiliar no diagnóstico dessas enfermidades, esse método permite guiar a toracocentese e a biópsia aspirativa por agulha fina ou a biópsia de nódulos e tumores pulmonares, pleurais e mediastinais, evitando-se assim perfurar estruturas vitais como grandes vasos. As vantagens da ultrassonografia sobre a radiografia torácica são auxiliar na distinção entre opacidades pulmonares e pleurais e na visualização de lesões pulmonares periféricas, que são inaparentes ou obscurecidas ao exame radiográfico, e avaliar comorbidades pulmonares, cardíacas e da cavidade pleural. Uma desvantagem associada à ultrassonografia é a inabilidade de se avaliar lesões localizadas abaixo do pulmão normal. Técnica da toracocentese. A toracocentese é um procedimento pelo qual se realiza a punção do tórax com o objetivo de drenagem de líquido ou ar, e que deve ser realizado em qualquer paciente com indícios de efusão pleural. Trata-se de uma forma indispensável de estabilização. É um procedimento indolor que auxilia no diagnóstico por meio da análise do líquido. Se a condição do animal se o permitir, uma radiografia dorsoventral pode ajudar antes da toracocentese, onde irá surgir o derrame pleural ou pneumotórax e indicar-nos que lado abordar primeiro. Determina-se o sítio da punção com a radiografia, ecografia ou, no caso de não dispormos de meios, com a exploração física e a técnica de percussão. A posição do animal será normalmente external ou decúbito lateral, devendo estar cômodo e que a mesma lhe cause a menor quantidade possível de dispneia durante a realização da toracocentese. Prepara-se a pele para a cirurgia, raspando, limpando e desinfetando a zona. A mesma cobre-se com panos cirúrgicos esterilizados. Habitualmente não se efetua a sedação total do paciente, devido ao compromisso respiratório. Será importante garantir que o animal não se mova durante a inserção da agulha ou durante a extração do fluido, já que algumas estruturas internas podem sofrer danos. Anestesia-se o trajeto entre a pele e a pleura parietal com lidocaína a 2%.
A punção costuma ser realizada a nível das articulações condrocostais, entre o 7º e o 9º espaço intercostais, caudalmente a costela para que não sejam lesionados vasos ou nervos, próximo à junção costocondral, onde estará concentrada a maior quantidade de fluido. Introduz-se a agulha ou catéter de forma perpendicular à parede torácica, seguindo a margem cranial da costela. A utilização de uma torneira de passagem de 3 vias, um tubo de extensão, uma agulha ou catéter de tamanho adequado e uma seringa serão necessários para recolher o líquido ou ar. Se a toracocentese tiver fins terapêuticos, como no caso de emergências, extrai-se todo o volume de fluido possível do lado esquerdo e do lado direito, aliviando a dispneia no animal. Incluindo esse fim terapêutico, deve-se separar a primeira quantidade de líquido e armazenar em um frasco com EDTA, para realização de análise laboratorial. A análise do líquido tem grande importância no diagnóstico, pois traz informações importantes da causa subjacente da efusão pleural. A coloração, turbidez, contagem de células nucleadas e densidade dão um direcionamento para o diagnóstico. E assim concluímos nosso trabalho. Obrigada!